Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa prova, uma prova que falava que tinha como tema densidade, volume, massa e algumas coisas sobre pressão, tá? E vamos fazer então a correção de todas as questões que caíram na prova. Vamos lá. A primeira questão foi a seguinte, ó. A ordem que eu peguei aqui para resolver é a ordem com que eu fiz. Lembre-se que lá no aplicativo no qual vocês fizeram a prova, provavelmente ela tá tudo embaralhada, tá? Então, não necessariamente essa aqui foi a primeira questão sua, tá? Então, mas ela caiu em algum momento, seja a posição onde ela caiu, não importa, mas só deixando claro para vocês que essa é uma das questões da prova, tá? Bom, a questão é a seguinte: uma esfera oca possui uma massa de 760 gramas e um volume total de 660 centímetros cúbicos. O volume da parte oca é de 660 centímetros cúbicos. Assim sendo, a massa específica, né, entre parênteses densidade, do ferro é igual a quanto? Então, vamos lá. A gente percebe nessa questão que há uma certa divisão aí, né, entre alguns valores. Então, vamos lá. Vamos às informações que a questão traz para a gente. Quais são as informações que a gente pode abstrair? A primeira informação é que a massa é 760 gramas, tá? Lembre-se que gramas é o modelo usual, tá? Então, a gente usa gramas para trabalhar com um sistema usual de unidades. Mas a gente vai observar que aqui nas respostas, as respostas aparecem em gramas, então a gente não precisa fazer conversão de unidade, porque aqui a densidade está aparecendo também como sendo um valor no sistema usual, tá? Unidade de sistema usual. Nós vemos também que o volume total do objeto é de 760 centímetros cúbicos, tá? E que o volume da parte oca, ou seja, digamos, esse aqui é uma esfera, então é uma esfera, tá? Bonitinha, certo? Só que aí lá dentro tem uma outra esfera, tá certo? Então é como se, imagina, por exemplo, que isso fosse um cilindro, tá? Então, ele teria um furo lá dentro. Se você cortasse essa esfera, ele teria uma parte oca lá dentro. É como se você observasse um ovo de Páscoa, tá? Um ovo de Páscoa redondo. Vem toda aquela coisa bonita e quando você abre tem aquela parte oca dentro. Então é basicamente isso aí. Então o volume da parte oca é igual a 660 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume real mesmo, volume real do objeto, nós chamamos de volume maciço, tá certo? Essas são as informações aqui. E aí a gente vai lembrar o seguinte: para calcular a densidade, eu só faço o quê? Massa dividido pelo volume. Só que esse volume aqui seria o volume real, tá? O volume real do objeto, que também pode ser chamado de volume maciço, que é da parte que possui alguma coisa. Lembre-se que a parte oca não tem nada no seu interior. Então, como que a gente faz isso? Simples, ó. A massa, 760 gramas. O volume maciço, o volume real vai ser o volume total, que é 760, menos o volume que da parte oca, tá? Seria o volume da parte oca. Então, essa subtração aqui embaixo vai dar 100. E aí, 760 gramas dividido para 100 vai dar 7,6 gramas por centímetros cúbicos. Alguma dúvida, pessoal? Espero que todos tenham acertado, né? Essa alternativa aqui. Eu estou tentando achar aqui nos meus rascunhos aqui esses cálculos para ver se eu marquei a questão certa, porque eu não consegui achar a minha prova, não sei onde pega exatamente ela. Ah, tá. Na verdade, não tem aquele e-mail que eu peço para vocês colocarem? Sim. Ele vai chegar no seu celular, tá? Se você colocou o e-mail da escola, você não vai receber essa prova. Porque vai para o e-mail da escola. Que eu acho que vocês não têm acesso ao e-mail da escola, ao e-mail mesmo, ao Gmail, né? Não. Então, acho que vocês não têm acesso. Eu não sei dizer se vocês entrarem lá no Gmail
e digitarem o e-mail da escola, não sei dizer se vocês vão conseguir abrir o Gmail daquele e-mail lá que a escola passa para vocês, tá? Então é isso aí. Então, na primeira questão, a alternativa seria 7,6, tá? Vejam que é simples. Depois, quando eu terminar aqui, vocês deveriam receber as respostas, mas como a maioria de vocês fez, né, colocou o e-mail da escola, provavelmente vocês não vão receber a resposta aí. Mas eu vou ver como que eu coloco aí as respostas para vocês verem depois o quanto vocês acertaram, o quanto vocês erraram. Vamos lá, a primeira já foi. Vamos para a segunda, tá? Percorre 10 km consumindo 1 litro de álcool quando se movimenta a essa velocidade aqui. Como 1 litro de álcool corresponde a 1 decímetro cúbico e o álcool apresenta uma densidade igual a 0,8 gramas por centímetros cúbicos, qual seria a massa em gramas consumida pelo veículo por segundo aqui? Então, vamos lá, né? Então, nós temos aqui algumas informações, tá? Primeira informação que a gente tem aqui, que a gente precisa levar em consideração, é o da velocidade, tá? E por quê? Porque a velocidade, ela apresenta a distância, quilômetros, e tempo em horas. Observe que a questão, ela quer saber a quantidade de massa em gramas que é consumida pelo veículo em velocidade, que é quilômetros por hora, ou seja, distância por segundo, por tempo, desculpa. Então, a velocidade, ela é primeiramente 72 quilômetros por hora. Não, como a gente quer em segundos, então a gente vai usar aquela formulazinha de conversão de unidade, ou seja, se eu quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo, tá? Então, esse aqui é o valor da velocidade que a gente vai utilizar depois para descobrir o valor da massa. Outro detalhe importante aí nessa questão é a gente lembrar o seguinte, ó. Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Ó, 1 litro, deixa eu fazer aqui em cima. Percebam que 1 litro, tá? Que é equivalente, tá, gente, a 1.000 centímetros cúbicos, tá bom? Ou 1 decímetro cúbico, tá? Como vocês podem ver ali. Ele faz 10 quilômetros, que a gente sabe que 10 quilômetros é 10.000 metros. Que é essa informação aqui, ó. 10 quilômetros em 1 litro, ele faz em 1 litro. Então, quantos litros ele faz, por exemplo, em 20 metros? Ou seja, a gente quer saber com essa informação aqui. Então, esse cálculo nós vamos usar isso sobre isso e o 10.000 sobre esse aqui. A gente vai usar uma regra de 3 aí para descobrir quantos centímetros cúbicos o álcool faz em 20 metros, tá? Já que em 10.000 metros ele usa 1.000 centímetros cúbicos. De certa forma, é bem simples de fazer isso aqui. Nós vamos multiplicar cruzado, então fica 10.000 x igual a 20 vezes 1.000, fica 20.000, né? E aí, quando a gente passar o 10.000 dividindo, a gente vai ver que 20.000 dividido por 10.000 é 2, né? Então, x é igual a 2 centímetros cúbicos. Ou seja, em 20 metros, que é o quanto ele anda por segundo, ele tem um volume, o volume que ele consome é de 2 centímetros cúbicos. Ou seja, a cada 20 metros, esse automóvel aqui consome 2 centímetros cúbicos de álcool, tá? Aí agora seria o que a gente tem que calcular? A densidade. A gente calculou aqui, ó, esse carinha aqui que a gente acabou de calcular, é o volume, tá bom, gente? Volume em 1 segundo. Mas como assim, professor, em 1 segundo? Porque percebam, o automóvel percorre 20 metros por segundo. Então, se ele percorre 20 metros por segundo, então a cada segundo é 20 metros. Ou seja, se eu calculei aqui a quantidade de volume em 20 metros, seria equivalente a calcular em 1 segundo. Calculamos o volume, agora a gente vai calcular o quê? A massa. Vejam, densidade é massa sobre volume, tá? Nós vamos substituir os valores que a gente tem. Densidade, 0,8. Então, vem aqui e coloco 0,8. Massa, eu não sei.
Volume correspondente a 1 segundo é 2. Agora, o que a gente faz? Multiplicação cruzada. Massa é igual a 2 vezes 0,8, tá? Ou seja, 2 vezes 0,8, 1,6 gramas, tá? Ou seja, a quantidade de gramas de álcool que é consumida pelo veículo em 1 segundo é 1,6 aqui, tá? Espero que todos tenham marcado a alternativa correta. Eu vou até aproveitar aqui e já marcar aqui também na gabarito, para quando eu terminar a correção, eu poder enviar para vocês as respostas, tá bom? Ficou claro aí, pessoal? Ficou. Eu acho que eu acertei, Então, porque eu tô vendo aqui no meu rascunho e tem algumas coisas aqui que eu não sei, bate com só um 0,8. pouquinho. Eu não sei se o problema está no meu fone aqui, ou se o problema está aí com vocês, tá? Mas eu não estou conseguindo ouvir vocês. O áudio fica bem ruim. Tenta falar de novo aí, Samuel. Acho que é o Samuel, né? Que tá tentando perguntar. Ou é Vinícius? Era eu, professor. Tá Tenta perguntar aí de melhorou novo a para voz? ver, porque Ah, não, eu tava comentando que eu acho que eu acertei porque eu tô observando meus rascunhos e tem uns cálculos que batem com o cálculo que você fez. bom, não consigo. Manda no chat. Se for alguma pergunta, manda no chat que aí eu leio, porque eu não sei se é a minha internet ou se é de vocês, ou o microfone de vocês é o meu fone, mas eu não estou conseguindo ouvi-los, tá? Fica bem ruim o áudio, falhando. Bom, então vamos para a próxima questão, né? Seria a terceira questão. Nos traz, né? A metade do volume de um corpo é constituído de material de densidade 7 gramas por centímetros cúbicos e a outra metade de 3 gramas por centímetros cúbicos, a densidade, tá? Aí ele pergunta qual seria a densidade total do corpo em gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. Para a gente resolver essa questão, a gente fez uma muito parecida na sala de aula, uma questão bem, bem parecida mesmo, tá? Então, como que a gente fez aquela questão? A gente pegou o seguinte: digamos que isso aqui seja material. Metade desse material vai ter um volume aqui, tá? Que a gente vai colocar volume dividido por 2, tá bom? E aqui o volume dividido por 2. Lembrando que o volume total é igual ao volume dividido por 2 mais o outro volume dividido por 2. A gente pode colocar assim porque a questão fala que é a metade, né? Então a gente pode dizer que o volume vai ser dividido por 2. Uma outra forma, se você não quiser colocar como fração, você poderia escrever assim, ó: metade do primeiro volume mais a outra metade, tá bom? Então o volume total é a soma das duas metades. Pode se escrever tanto em número decimal quanto em número fracionário. Certo? Agora vamos pensar no seguinte: o volume, a densidade do primeiro, a densidade do primeiro do primeiro, que seria a metade, né? O volume que é a metade. Então, por exemplo, a massa do primeiro, a gente pode multiplicar cruzado isso aqui e deduzir que é densidade vezes o volume dividido por 2. De forma equivalente, a gente pode pegar a densidade do segundo, que a gente sabe quanto que vale a densidade do segundo. Ó. A densidade do primeiro é 7, do segundo é 3. Eu não vou substituir agora, eu já vou substituir aqui, né, para ficar mais fácil. Ó. Vai ficar 3, que multiplica o volume dividido por 2. E a massa desse aqui, ó, massa 2 sobre o volume dividido por 2. A gente sabe que isso aqui indica para a gente que a massa 2 vai ser a densidade 2, só multiplicar cruzado agora, volume dividido por 2. E aí, substituindo o valor. Tá. A primeira metade é 7, então aqui é 7, tá, pessoal? Aqui é 7, e a segunda metade é 3. Então, é o de baixo que é 3 vezes sobre 2. Então, aqui nós temos as duas densidades, as duas massas desses dois, tá? E aí, a densidade total, a densidade do corpo, o que ela é?
ela é a massa total dividido pelo volume total, né? O volume total aqui que é indicado para gente. Então, veja a massa do segundo corpo. E o volume total? A gente viu aqui que o volume total é a soma dos dois volumes, né? Só que a soma dos dois volumes aqui, ó, metade mais metade é 1. Então, fica só o volume, tá bom? Ó, meio mais meio dá 1. Então, fica 1 vezes V, que é o próprio V. Então, a gente pode dizer que o volume total é o próprio volume V. Beleza, até aí, de certa forma, até aí tudo bem. Agora, como que a gente prossegue na resolução? É simples, tá? No lugar do M1 e do M2, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir esse valor aqui, ó, 7V sobre 2, e aqui e no M2, 6V sobre 2, tá? Só substituir os valores. Então fica, primeiro é 7, tá? Então vamos lá, deixa eu limpar aqui. 7V sobre 2 mais 3V sobre 2. Isso aqui dividido pelo volume. Como os denominadores são iguais, a gente pode somar, tá? 7 mais 3, 10, e repete o denominador, soma de fração. Outra coisa, 10 dividido para 2, 5. Então fica 5V sobre V. Posso simplificar o V com o V, então o resultado final nos diz o quê? Que a densidade do corpo ela é igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Então, sem saber quanto que vale o volume, sem saber quanto que vale a massa, a gente consegue determinar a densidade total. Vejam que a densidade não é somar as duas, ou seja, não é 10, tá bom? A gente poderia até dizer que a densidade aqui seria somar e dividir por 2, tá? No caso aqui, porque é a metade, tá bom? Só nesse caso que a gente poderia somar e dividir por 2, porque é a metade. Seria mais simples. Porém, nem sempre isso é verdade. Então, eu não posso fazer dessa forma, tá certo? Porque, ó, 7 mais 3 dá 10, sobre 2, 5. Então, a densidade total do corpo seria 5, tá? Mas nem sempre é a metade. Às vezes é, por exemplo, um é 30% e o outro é 70%, um é 25% e o outro é 75%. Então, depende aí de qual porcentagem, né, de quanto que é o valor para cada um. Mas bem, vamos lá, vamos seguir porque o horário não é muito longo e aí eu não posso enrolar muito aqui, né? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, a próxima questão fala de uma coroa, né? E aí nós vamos falar sobre uma questão interessante que fala sobre ouro. Tá? Olha só, a questão ela traz a seguinte característica para a gente, ó. Uma coroa contém 579 gramas de ouro, aí ele fala de densidade, 90 de cobre, com 9 gramas por centímetros cúbicos de densidade, 105 gramas de prata, e aí fala a densidade dela. Se o volume final dessa coroa corresponder a somados volumes de seus 3 componentes, a densidade dela em gramas por centímetros cúbicos, né, densidade total, será de quanto? Essa é uma questão semelhante à questão anterior, só que ele fala qual é a massa de cada um. Então, isso aqui vai ser mais, digamos assim, vai ter mais números, porque ele vai indicar para a gente, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro, vamos calcular todo mundo separado. Observe que o que falta aqui, ó, é o volume, para depois a gente calcular a densidade total. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular cada coisa separada, depois a gente junta. Semelhante ao que a gente fez aqui, ó. O 1 e o 2, só que aqui a gente vai fazer o quê? A densidade do ouro, tá? Eu vou colocar um O aqui, do ouro, é a massa do ouro sobre o volume do ouro, tá? Então, eu posso dizer, eu quero encontrar o volume. Então, substituindo aqui os valores, eu vou fazer um embaixo do outro para ficar melhor, tá? A densidade do ouro, 19,3. E a quantidade de massa, 579. Dividido pelo volume, tá? O volume do ouro. Vou passar o volume para cá multiplicando e esse número para cá dividindo. Então, o volume do ouro, ele é igual a 579 dividido por 19,3, tá? Então, fazendo a divisão aí,
vocês podem pegar o calculador para dar uma conferida, nós podemos dizer que o volume do ouro é de 30 centímetros cúbicos, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma conferida aí e me dizer se estou errado ou não. É bom vocês conferirem, tá? Se não for exatamente isso, vai ser aproximadamente. Então, vamos lá, calculamos o volume do ouro. Agora, a gente vai usar a densidade da prata, do cobre, que é o próximo, para calcular o volume do cobre, tá? Que é a variável que está faltando. Vejam que, diferente da questão anterior, isso aqui tem números, então dá para a gente substituir de maneira mais tranquila, tá? Então, substituindo, densidade do cobre é 9, massa do cobre é 90 gramas, tá? Então, aqui, ó, a gente precisa nem pensar muito, né? Só pensa no seguinte, ó. Qual o número que eu divido por... Qual é 90 dividido para quanto que dá 9, né? É o próprio 10, se você parar para pensar. Então, o volume do cobre tem que ser 10, né? 10 centímetros cúbicos. Por quê? Porque 90 dividido para 10 dá 9. Então, o volume do cobre é 10. Não precisa nem fazer muito cálculo aqui, já que isso aqui são... Isso aqui é regra de 3, basicamente, tá? E agora nós vamos calcular a densidade da prata. Calcular não, volume, na verdade, né? A densidade a gente já tem aqui na informação da questão. Então, a massa sobre volume. Todos, ó, a fórmula é a mesma, o método de resolução é o mesmo, é só substituir, ó. Densidade da prata, 10,5. Massa da prata, 105 gramas. Volume da prata é o que a gente quer determinar, tá? Multiplicando cruzado e passando, dividindo lá o número, vai ficar 105 dividido por 10,5, igual aqui, ó. Nessa divisão, o resultado vai dar 10 também. Volume da prata, 10 centímetros cúbicos, tá? Então, calculamos essa parte inicial aqui, legal. Agora a gente vai fazer o quê? Primeiro, volume total, ele diz pra gente que é a soma de todos os volumes. Então, 30 mais 10, volume total 50, tá? E aí, a massa total, a gente pode perceber também que é a soma das três massas, e aí a massa total é 579, eu vou fazer aqui na calculadora agora, 579 mais os 90 do cobre, mais os 774 gramas, e aqui centímetros cúbicos. Agora a gente vai determinar a densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, é 774 dividido por 50. Tá? Essa divisão vai ter como o resultado para a gente aproximadamente, tá, pessoal? Valor aproximado aí de 15,5 gramas, tá? Vai dar 15,48 gramas por centímetros cúbicos, aproximadamente 15,5. E tem aqui, nesse caso aqui seria C, mas como vocês sabem, na prova está dependendo da prova, tá? Então é isso aí. Essa foi a terceira questão. Vejam que todos seguem o mesmo modelo, o mesmo padrão de resolução. Agora vamos para mais uma, que é, deixa eu ver aqui, para preparar um remédio. Então, a próxima questão, ela diz o quê? Para preparar um remédio, um farmacêutico necessita de 32 gramas de uma solução líquida. E aí, como sua balança está avariada, ele verifica em uma tabela que a densidade da solução é de 0,8 gramas por centímetros cúbicos. E recorrendo a um simples cálculo, conclui que os 32 gramas da solução poderiam ser obtidos medindo-se um volume de... Então, vamos lá. Então, essa questão aqui eu acho que é talvez a mais fácil, né? Densidade é massa sobre volume. Então, se a densidade é 0,8 e a massa é de 32 gramas que eu quero, quanto que vale esse volume? Pronto. Multiplica cruzado. Então, o volume vai ser 32 dividido por 0,8, tá? Aí nós vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo. Tirar a vírgula, fica 320 dividido para 8. 32 dividido para 8 dá 4.
0 dividido por 8 dá 0, então 40 centímetros cúbicos, tá, pessoal? Então, a alternativa aqui de 40 centímetros cúbicos. Alguma dúvida? Deixa eu anotar aqui já a resposta também. Deixa salvo. Então é isso aí. Vamos para a próxima questão. Essa aqui talvez é a mais fácil de todas. Se bem que essa aqui também foi fácil. Então vamos lá. Próxima questão, né? Agora vai começar as questões que falam sobre pressão. Então o que diz aqui? O que nos fala aí a questão sobre pressão? Então a primeira questão é isso aqui. O bloco na figura, com massa 5 kg, sujeita a força F, de intensidade 20 newtons, está em equilíbrio, apoiado sobre uma mesa horizontal. Se a área de superfície de contato do bloco com a mesa é de meio metro quadrado, qual que é a pressão exercida pelo bloco? Bom, aqui eu vou pedir desculpa para vocês, não tinha imagem, né? Só para vocês... A imagem que daria... A gente vê aí as respostas, né? As perguntas, né? Então a gente... Deixa eu ver se eu encontro a imagem dela aqui. Eu acabei esquecendo, tá? De colocar a imagem. Eu não sei se eu esqueci ou se bugou na hora de fazer o upload da imagem pro site. A imagem é essa daqui, ó. Tá? Essa é a imagem, tá? Então, assim, na verdade... Essa aqui mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Só que, assim, apesar disso, não perceber que, nesse caso aí, não vai fazer tanta diferença a imagem em si, né? Mas a gente quer saber a pressão. Bom, essa questão é um pouco chata de fazer por conta de ter um ângulo aí diferente do ângulo de 90 graus, como a gente está acostumado, né? Um ângulo reto. E por conta disso, a gente precisa desmembrar essa força aqui em algumas componentes. Deixa eu pegar aqui a cor preta aqui, eu vou usar o preto aqui para estar fazendo isso. E aí nós vamos usar algumas setas aqui para a gente poder fazer as forças, tá? Então, primeira coisa, nós vamos definir o eixo X e Y, tá? Opa. Eixo Y. Vamos definir aqui um eixo X, só para ficar mais fácil. Essa força F aqui, então, ela vai ser decomposta em duas componentes, ó. A componente Fy, essa aqui, desculpa, Fx, e aqui a componente Fy, tá? Então, vai aparecer essas duas componentes aqui. Como ele quer saber a pressão exercida pelo bloco sobre a mesa, tá? Essa força aqui, ó, que é a força peso apontando para baixo, se não tivesse a força F, a fórmula é simples, ó, pressão é igual a força peso dividido pela área. Seria só isso. Então, você pegaria o peso do objeto, ó, se ele tem 5 kg de massa, então o peso é 50, que é massa vezes gravidade, e como a área é meio metro quadrado, você ia dividir 50 ao meio, tá? Dividir por meio é multiplicar por 2, então daria 100. Seria só isso se não tivesse essa força F, tá? Como tem a força F, aí o que vai acontecer? Na verdade, a força de pressão, ela está sujeita à força Fy aqui, tá bom? Então, como ela tá, a resultante aqui, ela vai estar sujeita a essa Fy, observe que a pressão e a força Fy elas vão se decompor, porque tem algo puxando o objeto aqui. Então, basicamente, nós teremos o seguinte, ó, para finalizar a conta, seria assim, ó, a força resultante, tá bom? Ela é a força de pressão menos a força Fy, tá? Então, essas duas aqui. Só que quem é a força Fy? A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, de triângulos, na verdade, né? Nem de Pitágoras, é de triângulos. Essa aqui é a força F, que nós sabemos que é 20 newtons, tá? Essa aqui é a Fy,
E aí nós vamos usar o quê? Ó? Seno de 30, se você observar, seno de 30 graus, que a gente sabe que é meio daquela tabelinha lá, que eu não vou fazer ela porque não dá tempo mais, né? Eu acho que acaba, tem 15 minutos para encerrar essa correção. Ó, seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa F. Então, fazendo as substituições aqui, ó, seno de 30 é meio e F é 20. Então, ó, aqui nós não vamos fazer cálculo. Veja só comigo o seguinte, ó. De 2 para 20, você multiplica por 10, tá? Então, de 1 para esse carinha aqui, você vai multiplicar por 10 também. É uma regra de 3, normal. Então, significa dizer que a força em Y vale 10 newtons, tá? Porque de 2 para 20 você multiplica por 10, então de 1 para Fy você vai multiplicar por 10 também. Então aqui a resultante vai ser o peso, que é 50 newtons, tá? Peso é massa vezes gravidade, 5 vezes 10, 50. Força Y, 10. Então a resultante vai ser 40 newtons, tá? Então, dos 50 newtons de força para baixo, 10 é roubado, digamos assim, pela força F que puxa o objeto nessa direção, tá? Na direção do ângulo de 30 graus aqui. Então a gente tem a força resultante. Agora a gente vai substituir nessa fórmula aqui, tá? Que seria bem fácil calcular assim, tá? Então a pressão vai ser o quê? A força resultante dividido pela área. Como a força resultante é 40 e a área é meio metro quadrado, 40 dividido por meio. Nesse caso, se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo, fica 400 dividido por 5, tá? Multiplicando por 10, só para tirar a vírgula. E o resultado vai dar 80 Pascal. Então, a alternativa aqui, equivalente à alternativa D, tá? Só que aí, como eu avisei para vocês, depende aí de como caiu na sua prova. Pode ser a letra A, B, C ou D. Então, a gente fez mais uma aí, vamos correr contra o tempo aí, por causa que eu tenho que já terminar aqui. A próxima questão é a seguinte. Um automóvel de massa 800 kg em repouso apoia-se sobre 4 pneus idênticos. Considerando que o peso do automóvel seja distribuído igualmente sobre os 4 pneus e que a pressão em cada pneu seja de 1,6 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, equivalente a 24 IBF por polegada quadrada, libras por polegada quadrada, a superfície de contato de cada pneu com o solo é em centímetros cúbicos. Opa, superfície de contato em centímetros cúbicos? Acho que tem alguma coisa errada, é para ser centímetros quadrados. Acho que eu digitei errado essa parte aí. Meio estranho, né? Centímetros cúbicos, superfície. Bom, que é o volume, na verdade, né? Mas eu acho que eu digitei errado. É centímetros quadrados, eu digitei errado isso aí. Mas vamos lá. Vamos ver como que a gente vai resolver essa questão. Ele dá a massa, é dado aqui a pressão. Então a gente tem que fazer o quê? A gente quer a área, né? Uma das coisas que a gente pode perceber nessa questão é que a força que cada pneu exerce no solo, a força, tá? É igual a força-peso, tá? Isso aqui não é pressão, isso aqui é peso, dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque são 4 rodas, então a força que ele faz, o peso que ele faz, vai ser dividido por 4. Então, se ele tem 80 quilos, 800 quilos, então a força de peso isso aqui é a força de cada um dos pneus. Outro detalhe importante aqui é nós lembrarmos que a pressão é a força dividido pela área. Tá? Então, a pressão que cada pneu exerce é isso aqui, ó. Se eu colocar isso aqui em números reais, tá, gente? Isso aqui vai dar 16 e mais 6 zeros, tá? 16.000. A força é 200, eu quero saber a área. Multiplicando cruzado aí, tá? Vou fazer aqui em cima, nós vamos ter que a área é igual a 2.000 dividido por 16.000, tá? 200 dividido por 16.000. Fazendo essa divisão aí, a área vai dar... deixa eu ver aqui... 200 dividido... Vou cortar 2 zeros aqui, então fica 2 dividido para 160, tá? Então, 2 dividido para 160, o resultado dá 0,025. 125 metros quadrados, tá? Isso aqui está na unidade padrão.
como aqui ele está pedindo em centímetros cúbicos, na verdade é centímetros quadrados, tá, gente? A gente teria que dividir por 100, tá? Mas como aqui está metros ao quadrado, nós temos que dividir por 100 ao quadrado, como eu expliquei naquela aula de conversão de unidades. Então, a gente divide por 100 ao quadrado, o resultado, na verdade, divide não, né? Multiplica, já que eu quero de metros quadrados para centímetros quadrados. Então, a gente vai multiplicar por 100 ao quadrado, o resultado é 125, tá? Então, a área é igual a 125 centímetros quadrados. Eu só errei aqui essa parte enunciada, que não é cúbico, não, é quadrado. E aí a alternativa B aqui, tá? Nem precisaria converter, né? Porque se você notar aqui, 125 só tem aqui. Algumas questões é importante fazer conversão direta, assim, tem cuidado, porque elas exigem uma conversão mais bonitinha, tá? Só perguntando, alguém sabe dizer que é 5h35 que acaba a aula ou 5h25? 5h35. Beleza, então vamos lá. Pois é, Samuel, aí tem que ter cuidado. É sempre bom a gente sempre bom a gente ter cuidado na hora de fazer os cálculos, tá? E fazer bonitinho. Vamos fazer a próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte, ó, estudando a pressão em fluidos, ou seja, em líquidos, tá? Ou gases, vê-se que a variação da pressão nas águas do mar é proporcional à profundidade H. No entanto, a variação da pressão atmosférica, quando se sobe as montanhas elevadas, não é exatamente proporcional à altura. Isso se deve ao seguinte fato. Letra A, né? Primeiro item. A aceleração gravitacional varia mais na água do que no ar. B. A aceleração gravitacional varia mais no ar do que na água. O ar possui baixa densidade, o ar possui baixa viscosidade, e o próximo, o ar é compressível, tá? Então, vamos ver qual que é a alternativa correta aí, tá? Então, a gente sabe que a pressão, ela é dada pela seguinte regra, né? DGH, a pressão hidrostática, né? Então, a pressão hidrostática é dada por essa regra aí. A hidrostática. Então, a gente viu que a pressão total, né, a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, DGH. Se eu pego duas pressões quaisquer, duas expressões qualquer de pressão e subtraio, ou seja, se eu faço a variação de pressão, ela simplesmente é a pressão hidrostática, tá certo? Então, essa expressão ela é deduzida supondo-se que o fluido em questão seja incompressível. Isso é, uma aproximação muito boa quando o fluido é um líquido de baixa viscosidade, como, por exemplo, a água. Mas no caso de gases, que é o oxigênio, o ar em si que está na atmosfera, eles são facilmente compressíveis. A validade da expressão fica comprometida, ou seja, a gente teria que mudar essa expressão para obter esse resultado. Então, a alternativa correta é porque o ar é compressível. Gente, a aceleração gravitacional no ar e na água, em qualquer lugar, é a mesma, tá? Não vai mudar, não. Só vai mudar se você sair da Terra. O ar possui baixa densidade, não necessariamente, tá? Não é porque o ar possui baixa densidade ou viscosidade. É porque o ar é mais compressível que a água. Então, por conta disso, ele tem essa característica aí, em fazendo com que essa fórmula aqui, que é derivada da altura ou da profundidade, ela fique comprometida. Então, a alternativa correta seria essa última aqui. Aí eu vou marcar aqui na prova aqui já para deixar como gabarito, tá? Agora vamos fazer a penúltima questão. A penúltima questão fala o seguinte: um adestrador quer saber o peso de um elefante utilizando uma prensa hidráulica. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, exercendo uma força vertical F equivalente a 200 newtons, de cima para baixo, sobre outro pistão da prensa, cuja área é igual a 25 centímetros quadrados. Calcule o peso em newtons do elefante, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui observa
Esse aqui foi o que eu coloquei as alternativas, tá? Elas são sempre múltiplas. Então, aqui, não pode fazer igual essa, ó. Que achou 125 aqui, a única alternativa que tem 125 é essa. Então, nem precisava fazer conversão. Aqui não, tem que ter cuidado, tá? Então, como que a gente vai fazer essa questão aqui do elefante? Tá? Ela não é tão complicada assim, mas é uma questão que envolve como se fosse uma regra de 3, tá? Essa regra de 3, ela é a seguinte. A pressão exercida lá no elefante, ela tem que ser igual à pressão exercida pelo pé da pessoa, tá? Pela pessoa está pisando. Vamos supor que a pessoa esteja pisando aqui, né? Então, na verdade, aqui vamos fazer o seguinte: a pressão do elefante, ela precisa ser igual à pressão da força F, tá? Quanto que vale a pressão do elefante? A pressão exercida pelo elefante é o peso do elefante, tá, gente? Isso aqui não é pressão, isso aqui é peso agora, tá? Peso sobre a área do elefante. E aqui vai ser igual a força F sobre a área lá da força F, tá bom? Que isso aqui a gente faz uma comparação, já que a gente tem uma igualdade. O que fala a força peso? A área onde ele está apoiado é de 2.000 centímetros quadrados, então vou deixar aqui 2.000. Do outro lado, a força F é equivalente a 200 newtons, dividido pela área lá, que é de 25 metros quadrados, centímetros quadrados. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado, tá? Então, o peso do elefante vai ser igual a quanto? A 200 vezes 2.000, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 5 zeros, então eu aqui coloco 5 zeros, 400 mil. Tá? E passo o 25 aqui que está dividindo. Então, 400 mil dividido por 25, o resultado vai dar 1.600 newtons, tá? Esse é o peso do elefante, tá certo? Uma observação importante para essa questão. Ele pede o peso, tá? Se ele pedisse a massa, aí ele teria que dividir por 10 ainda, aí a resposta seria essa, mas como ele pediu o peso, tá? Deixa eu ver se está certo, se é isso mesmo. 400 mil dividido por 25. Opa, foi multiplicar. Dividido por 25, dá 16 mil. Então, a alternativa correta seria essa aqui, ó. 16 mil, tá? Então, faltou um zero aqui. Então, 16 mil aí é a massa desse elefante. Vou anotar aqui já no gabarito da prova. Pronto. Agora, vamos fazer a última questão. A última questão fala assim, ó. Uma prancha de isopor de densidade 0,20 gramas por centímetro cúbico tem 10 centímetros de espessura. Um menino de massa de 50 quilos equilibra-se de pé sobre a prancha colocado numa piscina, de tal modo que a superfície superior da prancha fique aflorando a linha da água. Adotando a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a área da base da prancha é em metros quadrados de aproximadamente... Então, vamos lá, a gente vai ter que calcular a área, tá? Então, aqui é uma questão que vai envolver aquela parte de pressão com o estudo da densidade, tá? Então, ele dá algumas informações importantes aqui para a gente. Vamos pensar no seguinte. Primeiro, densidade da prancha, que eu vou chamar de dp, tá? Densidade da prancha. Como a prancha é de isopor, e ele tem 20 gramas por centímetros cúbicos, se a gente for transformar isso aqui no sistema padrão, eu vou ter que multiplicar isso por 10, tá? Isso aqui vai ser equivalente a 200 quilogramas por metro cúbico, tá bom? Então, transformar a densidade de gramas centímetros cúbicos para quilogramas metro cúbico, só multiplicar por 10. A gente viu isso na aula de conversão. Uma outra informação importante, ele fala que tem 10 centímetros de espessura, então a espessura que eu vou chamar de E, tá bom? A espessura que eu vou chamar de E é 10 centímetros, que na unidade padrão de metros, isso aqui
O detalhe, volume da prancha. O volume da prancha é dado pelo quê? Eu sei que densidade é massa sobre volume, né? Então eu posso dizer que o volume ela vai ser... Não vou usar nem isso. O volume vai ser a área vezes a espessura, tá? Que seria a base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa forma para calcular. A gente tem que calcular primeiro a área para poder saber o volume. Então, por enquanto, vamos deixar aí. Próximo passo, ele dá também aqui, ó, densidade da água. Só que a densidade da água na unidade padrão, isso aqui é 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? O que mais que a gente vai usar aqui? Densidade da prancha. A gente vai multiplicar 0,20, tá, gente? A gente vai multiplicar isso aqui por 1.000, na verdade, tá? Não é muito errado aqui. Tá? Então, do enunciado, ele fala que o volume da prancha é igual ao volume colocado aqui da sandália. Então, volume S é igual ao volume da prancha. Então, vamos substituir aqui. Volume S, ele é o quê? Ele é a massa total, tá, dividido pela densidade da água. Porque lembre-se, ó, densidade é massa sobre volume. Então, volume, se você passa o volume multiplicando, ele é a massa dividido pela densidade. É só você trocar a ordem aqui. E aí, a massa total... E aí, além disso, a gente precisa lembrar o seguinte, que o volume da prancha é quem? Esse aqui, ó, esse volume aqui é a área vezes a espessura. Então, a gente pode dizer que o volume S é a área vezes a espessura, e esse carinha aqui vai ser igual à área vezes a espessura. Só substituindo valores de... Precisa lembrar que a massa total é a massa do menino, mais a densidade da prancha, vezes algumas coisas aqui, desculpem. Então, vamos lá. Primeira, tem muita informação aqui meio aleatória. Deixa eu organizar aqui para a gente não se perder, tá? Então, a gente precisa lembrar o seguinte, ó. A massa total, precisa lembrar, não, a gente precisa usar isso aqui, ó. Massa total é a massa do menino. É o menino, né? Deve ser o menino, né? É o menino. É a massa do menino mais a massa da prancha. A massa do menino é 50, a gente já sabe o valor, né? Então vai ficar aqui 50 mais a massa da prancha, que é a densidade da prancha, que é esse valorzinho aqui, que multiplica o volume da prancha. Ora, a massa da prancha, a densidade da prancha é de 200 quilogramas ali. Então, 200. E o volume da prancha, a gente viu aqui, ó, é a área vezes a espessura, tá? Então, a gente vai substituir isso aqui nessa expressãozinha que nós temos aqui, ó. Então, tá meio aleatório aí, mas depois vai tudo se encaixar. Então, a área vezes a espessura é igual a 50 mais 200 área vezes a espessura, dividido pela densidade da água, que a gente viu que é 1.000. Agora é só multiplicar. Cruzado aí. Então, 1.000 vezes a área vezes a espessura é igual a 50 mais 200 vezes a área vezes a espessura. Se a gente observar a questão da espessura, 0,1, tá? Então, isso aqui vai ser 1.000 área vezes a espessura menos 200 área vezes a espessura, que é igual a 50, tá? Subtraindo isso aqui vai dar 800, então 800 área vezes a espessura é igual a 50. A espessura é 0,1, então vai multiplicar por 0,1. 800 vezes 0,1 vai dar 80, então fica 80 vezes A igual a 50. Posso simplificar os zeros dos dois lados, então 8A é igual a 5. Portanto, a área vai ser 5 sobre 8, tá? E 5 dividido para 8, deixa eu ver aqui, o resultado é 0,625 metros quadrados, tá? Essa é a área. Vamos ver se ela está na unidade padrão. Não está na unidade padrão aí.
certo? Mas, nesse caso aqui, não coloquei o gabarito, então seria aproximadamente essa aqui, ó, 0,6, tá, pessoal? Aproximadamente 0,6 aí, o valor aproximado da prancha em metros quadrados, tá? Então, alternativa B, 0,6. Então, essa foi a nossa prova, tá? Eu vou estar encerrando a aula agora, já passei do horário, tá bom? E depois eu vou estar enviando para vocês aí os valores aí de pontuação, tá? Peço a vocês que ainda não saiam, eu vou parar a filmagem, a gravação, e vou fazer a chamada, tá?